Pronto, vamos ver se agora vai direitinho. Mandei o convite já de novo, Cleiton. Esperar um pouquinho. Mandei o convite novamente. Agora foi? Ainda não. Mas vai Então, dar certo. da gravação que ficou, eu estava vendo você normal aí. Pois é, mas agora você está me vendo? Eu estou te ouvindo super bem, a áudio está ótimo, só que eu não estou te vendo. Eu estou te vendo também, tranquilo. Deixa eu só Tá bom, arrumar aqui. tá bom, vai dar certo. Vou mandar o convite novamente. Às vezes a internet está um pouquinho lenta, mas vai dar certo. E o dia foi corrido? Mandar novamente. Oi, Marcela, boa noite. Marcela Barros. O que será que deu? Agora vamos ver que vai dar certo agora. Agora vai, Cleiton. Boa noite, tudo bem? Boa noite, tudo jóia? A internet tá legal hoje. Tá de carroça, né? Verdade. E aí, como é que o dia foi corrido hoje? Sempre corrido, graças a Deus aí. Sexta-feira, né? Foi. Sexta-feira é complicado mesmo. Para mim é semana inteira, né? Corrido, mas tá bom. A gente Ah, só tem que agradecer, né? é verdade, né? Final de ano, chegando no final do ano, fazer um balanço, né? Exatamente, não pode reclamar, não. É isso aí. Que bom que você pode participar com a gente, né? A gente fala tanto de Pra... radiologia com o radiologista, agora a gente vai dar a voz ao técnico também, né? O tecnólogo de radiologia, né? Tudo bem, vamos que vamos. Então tá bom, né? Hoje a gente vai estar recebendo aqui o Cleiton Vergara, né? Ele que é tecnólogo em radiologia, tem um currículo vasto, né? Tem várias pós, e ele também é técnico em radiologia odontológica, né, Cleiton? Atuante bastante tempo já, né, com radiologia. Quer falar um Eu pouquinho sobre você? estou há mais de 14 anos aí com radiologia odontológica, né? Já Uhum. atuei também em área médica, né? E a Era médico também? odontológica também já atuei também. E Atuou. depois que eu entrei na odontológica, nunca mais saí. É uma área apaixonante, né? Uma área importante na radiologia que é pouco falado, se for ver bem, né? Entre os profissionais da radiologia, a radiologia odontológica é meio que distanciado ali, né? Entre radioterapia, medicina nuclear, ressonância magnética. Mas a Sim. radiologia odontológica é muito importante também, igual as outros, né, exames aí na área médica. E a radiologia tem um crescimento bastante grande, né, de uns 10 anos para cá também. Então, assim, cresceu bastante, né, o campo de radiologia odontológica, né? Assim Exatamente. como a médica também, a radiologia médica cresceu bastante, tornou mais acessível, né? Então, assim, as clínicas A ficaram um pouco... tecnologia, né? A tecnologia Verdade. avançou na radio. Aqui eu falo pro pessoal, a radiologia é ampla, né?
radiologia veterinária, odontológica, radioterapia, medicina nuclear, ressonância magnética, entendeu? Arco cirúrgico, é um amplo, né, segmento aí da radiologia. Eu optei aí por seguir a radiologia odontológica. Na verdade, eu fui convidado, não foi escolher a radiologia odontológica, não. A radiologia odontológica me escolheu. Ah, que legal, né? Eu acho que com a era digital, né, a rapidez dos exames facilitaram bastante, né? Se você está Mudou há muito, né? 14 anos na área, se você pegou a revelação manual, eu também peguei. Manual. A gente fazia na clínica o levantamento periapical, né, que é a coleção 14 radiografias, era tudo manualmente, né? A gente fazia ali a revelação, aquele segmento, revelador, lava, fixa e seca. Olha para você ver. Hoje em dia, hoje em dia placa de fósforo, né? A gente utiliza o VisiScan, que é bem mais simples, tem vários filtros, né? Que a qualidade da imagem é melhor. Antigamente a gente tinha que, né, sempre mexer ali na parte de miliamperagem, o KV ali, para chegar a uma definição legal. E a revelação a gente tem que ser por igual também, né? Não adianta você pegar e for, né, antigamente manual, uma imagem clara, outra escura, outra sem visualização. Você tinha que ter um padrão de qualidade da imagem. Hoje em dia tem os filtros, né? Que utiliza muito, né? Que é mais fácil hoje em dia. Eu peguei tanque de revelação. Eu trabalho com radiologia desde 2010, né? Então, assim, quase o mesmo tempo que você também, né? Sim, Peguei sim. tanque de revelação, de fixação, colgadura, a gente tinha que colocar lá todo o processo, né? Eu falo É tudo aprendizado. totalmente. Foi uma época que eu não esqueço jamais e foi muito bom, né, para mim, esse aprendizado. Hoje em dia a gente pega a tecnologia, a gente fala, nossa, o pessoal hoje em dia pega a tecnologia e reclama, não pegaram a parte suja da radiologia ainda, né? Entendeu? Antigamente tinha que ter um vasto conhecimento ali. Na parte técnica, posicionamento, lógico, né? Antigamente era película, não era placa de fósforo. E se você não tivesse um conhecimento, aí ficava difícil. As imagens iam ficar totalmente, né? Sem E quando qualidade. você fazia o vertical e velava todo, você colocava muito tempo, né? Nossa, o coração ficava em pedaços, né? Você tem que estar sempre esperto ali para você não perder a qualidade da imagem, né? E varia muito. O revelador, o pessoal que hoje em dia aí, né, na parte tecnológica não conheceu a parte convencional, época de calor variava o revelador, época de frio. Então você tinha que estar sempre esperto ali na câmera escura ali para você não dar nenhuma falha ali na imagem, né? Mas era complicado mesmo, era bem assim, era bastante. pegar o boi pelo chifre, né? Essa coisa de temperatura também modificava muito, né, o líquido, né? O tempo de duração também dos líquidos, do fixador, do revelador, a gente tinha que ficar também atento para não também, né? E outro atento para não contaminar, né? Revelador, você pega, joga o revelador, água e fixa, daí a pessoa tenta voltar ao revelador, aí você contamina tudo. Contaminava. Hoje em dia não, nossa, hoje em dia tá uma maravilha, né? Hoje em dia tá bem tranquilo e o pessoal ainda reclama ainda. Reclama ainda. A Franciele está falando aqui, eu conheci e tive contato no meu estágio com a processadora no convencional. Eu acho que essa geração mais nova não está pegando, né? Mas quem se formou um tempo atrás ainda tem algum contato. A faculdade tem bastante ainda, né? Ainda a faculdade tem ainda. Tem bastante. Mas eu acho interessante ainda ter essa parte aí da antiguidade, porque o pessoal dá valor ali para a radiografia, para o conhecimento. Ele vai buscar o conhecimento. Hoje em dia, os filtros, né, a inteligência artificial está ficando muito fácil, né? Mas não fácil entre aspas, né? O profissional ele tem que ter um conhecimento de anatomia, entendeu? A parte do equipamento ele tem que saber também. Não é só pegar e só apertar botão, que eu falo sempre pro pessoal. Não é só apertar botão, né? Por isso que eu fiz questão de falar você aqui. Por quê? De radiologia, a gente fala muito só do radiologista, mas e o técnico? Que ele é de suma importância, por quê? É ele que tem contato com o paciente, é ele que faz as tomadas, é ele que tem essa sensibilidade de saber se o exame está bom ou não. Então, assim, uma clínica radiológica, né, sem uma equipe técnica boa, de qualidade, ela não flui, né? Não adianta ter um radiologista top, né? Então, assim, é super importante a atuação de vocês. Disciplinar, né? Ali vai o profissional ali da recepção, o profissional que faz as imagens e o laudista ali. Para você, né? Você que é laudista,
você pegar uma imagem de má qualidade, você pode dar um falso diagnóstico, pode complicar você, complicar o paciente e o dentista que fez a aquisição também. Então, eu acho que é importante o conhecimento de todos ali, né? É uma equipe ali. Então, você quer falar um pouquinho sobre a situação? Você tem bastante pós-graduação, né, Cleiton? Vejo que você é bem dedicado, né, na área. A gente está sempre atualizando, né? Que nem o tema é isso, né? A capacitação profissional, a gente tem que estar sempre atualizando. Eu tenho pós em diagnóstico por imagem, tenho pós em ciência forense e perícia criminal também. Estou terminando uma em anatomia e patologia associada e participo de workshops, faço palestra, né? A última palestra minha foi em Fortaleza, né? Eu falei sobre o papel da Virdentópsia, né? Que é a autópsia virtual dentária, que é envolvida na parte da radiologia forense, reconhecimento de arcadas dentárias e tudo mais, de indivíduos, né? Indivíduos carbonizados e tudo mais. Eu estou sempre atualizando. Bastante a relação do odontologista, né? Isso. Inclusive, eu tenho um artigo, eu tenho os artigos, né, na radiologia forense. Inclusive, eu tenho um artigo que fala a importância do profissional técnico em tecnoradiologia nas investigações forenses, porque quem que gera as imagens são os profissionais de radiologia, entendeu? É por isso que eu falo, a radiologia forense também, ela é um campo também que pouco explorado também. Eu tenho artigos sobre, né, eu sou membro, né, da Sociedade Brasileira de Ciências Forenses, e sempre estamos atualizando aí. Né? É bom, mas assim, é bom divulgar também, porque às vezes o profissional ele não tem acesso a esse conhecimento. Então, se você falando, você divulgando, é super importante. Sim, eu tenho meu CID, né? Tenho o ID meu, né, de pesquisador. Eu sempre publico aí, né, em LinkedIn, nas redes sociais, né? E tem as revistas, né? Tem várias revistas aí publicadas, os artigos. Inclusive, eu publiquei um artigo sobre radiologia forense no Equador, Quito Internacional. Nossa, que legal, parabéns. E logo já foi aceito um artigo pela Revista Brasileira de Criminalística. Eu estou falando sobre a importância da antropologia, a radiologia forense. Cleiton, a Franciele está perguntando para você como que ela tem acesso aos seus artigos. Pelo LinkedIn, você coloca lá? Como que ela tem acesso? Na sua página do Instagram? O LinkedIn também eu tenho lá meus artigos publicados, né? Eu posso enviar um link depois, viu, Franciele, para você, nos meus artigos. Depois eu posso enviar, tem vários artigos aí publicados. Posso enviar o link também. É que pelo Instagram e pelo LinkedIn eu publico ali que foi, né? Foi publicado e tal. Mas eu posso enviar depois o link. Tem pela revista acadêmica. Eu tenho pela revista Remex, tem várias revistas aí, meus artigos. Eu posto depois, tá, Franciele? Depois eu te envio aí o link. O meu Orcid, eu envio o link do Orcid, tem todos os acessos às minhas publicações aí. É mais fácil o Orcid, tem todas as publicações. Depois você me manda também o seu currículo acadêmico, eu posto também no meu Instagram, para quem quiser também ter acesso. Né? Não, eu mando um link para você, que é mais fácil, do Orcid, né? Que é o ID de pesquisador, daí estão todos os meus trabalhos lá, todos os meus artigos publicados. Não, bacana. Aí eu vou publicar, por quê? Porque, assim, as pessoas conhecem pouco, né, sobre a radiologia forense, né? Então, assim, é bom divulgar, né? É bom que as pessoas tenham acesso ao seu trabalho, que é tão importante, né, o Cleiton? Isso. É que nem eu falo, né? Eu também sou perito em radiologia legal também. Atuo como perito em radiologia legal. Legal, parabéns. Né? É um rapaz muito facetado, né? Eu sempre concentrei no meu trabalho, né? Desde quando entrei na radiologia. É que nem, né? Com certeza você vai fazer essa pergunta, né? Qual que foi sua motivação da radiologia? Sim. Na verdade, era da saúde, a minha família, meus pais são enfermeiros, né? Sim. Eu sempre tive contato com o hospital desde a infância. A minha tia, ela aposentou na radiologia há mais de 30 anos no hospital, uma Santa Casa aqui de Bragança Paulista e tal. Eu já tive, quando era criança, eu tive já, né? Aquele influência do setor da radiologia, do pronto-socorro, porque meus pais, minha tia, todo o pessoal sempre trabalhou, né, na área da saúde. E a minha tia que meio que influenciou. Eu era molequinho, criança, eu ia visitar minha tia no setor de radiologia, eu via aquelas imagens de tórax e tudo mais, né, as radiografias. Parece que já foi meio um aviso. Futuramente vou seguir isso. E foi o que aconteceu. Eu acabei ficando na fase adulta, né, e fui estudar radiologia, fiz o técnico, depois eu fiz a faculdade de tecnologia em radiologia, e estou até hoje, graças a Deus, e eu não espero não parar, quero aposentar nessa área.
Se Deus quiser. Claro. E quais foram os desafios assim, na sua carreira, assim, na radiologia? O desafio é, que nem eu falo para todos, né? O começo, assim, é meio que assustador, né? Você vê os maquinários, né, de tomografia, radiografias e tudo mais. Eu estou falando isso na área médica, comecei na área médica e na odontológica junto, né? O conhecimento em anatomia, né? Você vê a radiologia médica mesmo tem 300 posicionamentos aí, ombro mesmo, a radiografia de ombro a gente tem mais de 15 posicionamentos diferentes, entendeu? Diferente da odontológica, a odontológica é limitada, tem uns posicionamentos limitados, mas a radiologia médica é vasto de posicionamentos. Você pega o Bull Trage, quem que é da radiologia sabe aí, ó, né? Sabe que é complicado, você tem que saber várias técnicas, né? Vários posicionamentos, e anatomia. No começo, quando a pessoa entra na radiologia, é assustador, né? Que nem eu falo para todo mundo, só quem quer mesmo estudar anatomia geral, que na radiologia odontológica a gente tem mais crânio e face, né? Cabeça e pescoço. A radiologia médica a gente tem que estudar geral, articulações, músculos e tudo mais. Se for atuar com ressonância, você tem que saber bastante tendões, articulações, entendeu? E parte óssea geral, você tem que saber parte de encéfalo, né? Se for atuar com tomografia médica. E, nossa, é gigante mesmo aí o conhecimento ali, você tem que ter bastante mesmo. Por isso que eu falo a importância de atualizar, senão você esquece, é muita informação para um cérebro. Diferente de se colocar num computador, num HD externo e interno. O cérebro da gente, se você não atualizar, você acaba esquecendo muita coisa. Fica defasado, né? Que o Carlos Xavier está falando. Tive o privilégio de palestrar junto dessa fera no evento Hunter em Osasco, né? Seu amigo também. Um abraço. Ele palestrou comigo. Esse cara aí é fera também, muito na radiologia médica, tomografia. Abraço, viu, Xavier? Abração, a gente palestramos junto em Osasco. Não, é super importante essa renovação do conhecimento, porque hoje em dia as coisas tendem a mudar muito rápido na tecnologia. Então, assim, principalmente a anatomia, se você não ficar praticando ela, você vai esquecendo, né? Então, assim, a anatomia humana, você precisa estar sempre renovando o conhecimento, fazendo curso de capacitação, né? Exatamente. O anatomista, né? O anatomista, ele está se renovando. Você pega aí, há 20 anos atrás, né? Eles modificaram muita coisa. O fêmur, entendeu? A escápula, antigamente, era omoplata. Eles mudaram muita parte, né, geral do corpo, a anatomia. O anatomista está sempre renovando ali, ao mesmo tempo facilitando para o profissional, né, da saúde e ao mesmo tempo complicando, porque você acostumou com o nome anatômico ali, mudou totalmente. E assim, e por isso que a gente fala que a atualização profissional, né, isso daí é necessário sempre. Necessário demais, né? Acho que toda área a pessoa tem que se atualizar. A gente tem hoje em dia tem muita pesquisa acadêmica, gente, bastante. Então, assim, o conhecimento está sempre sendo renovado. Antigamente a quantidade era menor, mas assim, tem um boom de conhecimento, então assim, tem que estar se renovando. Uma coisa que é válida hoje, daqui a 3 anos, talvez não seja tão válida, né? Claro que tem a base ela não muda, né? Igual a anatomia, a base da anatomia ela não muda, mas vai se descobrir novas coisas, novos detalhes, né? Então, assim, tem que ficar se renovando, sim. E a radiologia odontológica, ela está sempre inovando, né? Aparecendo várias máquinas, softwares diferentes, a inteligência artificial, não vou citar aqui porque é antiético as plataformas, né? Inteligência artificial, hoje em dia você tem acesso aí, por exemplo, você que é laudista, você consegue carregar uma imagem panorâmica, jogar num software específico, que eu não vou citar, que não falei o nome, que é antiético. O software consegue colocar para você, às vezes, até alguma cárie, a posição dentária, e tudo aí, no software. Aí você vê, antigamente, a pessoa tinha que entender muito ali, né, de numeração dos dentes, posição do dente, né? Hoje em dia, não. Hoje em dia, a inteligência artificial tá bem fácil. Claro, não pode confiar 100% na inteligência artificial, que são algoritmos de aprendizado, né? Que nem tem o Cepbolt, que é cefalometria. Eu também faço cefalometria, né? O Cepbolt, vamos pôr que 80% ele marca os pontos corretos, o resto você tem que arrumar. Por quê? Porque a gente discute isso muito com radiologia, isso por quê? Porque nada, nada supera o conhecimento humano, né? A inteligência artificial ela veio para agregar. Exatamente. Não substitui o ser humano, né? E qual que é essa relevância? Isso. E qual que é a relevância também?
que nem cada paciente, tanto sexo masculino e feminino, a arcada dentária são diferentes. Às vezes a pessoa é classe 2, classe 3, os pontos estão marcados ali. Vamos por fossa pitérgo-maxilar, a fossa infratemporal, o poro, a espinha nasal anterior. Se eu pegar a minha teleradiografia, a sua vai ser diferente. Os pontos, a inteligência artificial, eles vão demarcar diferente. Então você tem que ter um conhecimento anatômico, anatomia facial, para você chegar ao correto, né? Ou qualquer tipo de cefometria, USP, McNamara, Bílio, qual for. Então, a inteligência artificial é confiável bastante, mas você tem que também ter, né, um controle ali, não pode, né, se animar muito. Calibraçãozinha, você não pode se animar muito, não, que pode dar errado também o resultado final. Com certeza, né? Então, assim, tem que ser aliado dos dois, a inteligência artificial com conhecimento, né, do profissional também, tem que ser os dois. Isso, a Franciele está falando aqui que não sabia que estava tão avançado. Tá sim, Franciele. Já se faz, né, análise cefalométrica totalmente pela inteligência artificial. Tem programas que fazem até laudos, né? Então, assim, tá caminhando bastante já. Vários ainda. Hoje em dia até tem plataforma é importante, não vou fazer propaganda porque eu não ganho nada com eles, ninguém paga para mim, mas tem plataforma hoje em dia que você consegue exportar arquivo DICOM direto do seu tomógrafo, eles, né, pelo, né, o sistema, né, inteligência artificial por e-mail, que eles te cedem gratuitamente os softwares que consegue abrir. Inclusive tem softwares gratuitos também pela internet aí, para você manipular a imagem tomográfica e tudo mais, né? Eu não vou acrescentar muito não, que a gente tá fazendo propaganda, hein, Eurenice? Será que a gente vai ganhar alguma coisa? Acho que não. Então melhor não fazer propaganda muito não. Vou te perguntar, qual é a importância de uma base teórica sólida, né, para o técnico de radiologia? É assim, o técnico buscar boa formação clínica, né, que é tão importante. Aquela base teórica mesmo que nem eu te falei, né? É sempre estar atualizando, né? Saber identificar uma patologia, a imagem, se não tiver distorção, né? Que nem eu conheço muito estagiário que passou comigo, o pessoal faz a radiografia ali, tá distorcido, a pessoa pensa que tá legal. Daí, a gente que tem uma visão melhor, né? A gente tem um conhecimento e fala, nossa, essa imagem está rodada o crânio, está distorcida. Você vê, às vezes, raiz inferior meio lateralizada, né? Por lateral distal, né? Fala assim, não, tá errado. Aparentemente, a raiz do paciente não é assim. Daí, se você vai lá, posiciona corretamente, você vê que não era assim. Você pode gerar um falso diagnóstico. Essa é a base sólida. Conhecimento, correr atrás de conhecimento, porque está sempre inovando aí. Não ter preguiça de estudar, né? Porque o conhecimento teórico, né? O conhecimento acadêmico, ele é importante para qualquer área, né? A pessoa tem que gostar de estudar, gostar de... Nós, né, que atua com o setor de imagem, né? E, por exemplo, um dentista que faz clínico, ele também tem que se atualizar sempre, né? Entendeu? É assim, eu acho que a base sólida é o conhecimento, correr atrás do conhecimento. Correr atrás. Né? Outra coisa que eu falo pro pessoal também, cuidado com o Google, que vocês pesquisam, tá? Vai diretamente no Cielo, PubMed, o Google Acadêmico, que são referências, né, verdadeiras. Fontes de pesquisas, né, verdadeiras. Isso, né? Vai embasar com pesquisas. Isso, que nem eu falo, pessoal, base sólida, tá? Não vai no Google, não, que o Google engana. Perigoso você pegar assim, o que é uma lesão que tem na raiz do dente e vai falar que é um tumor, você vai ficar assustado. Vai na parte científica que é melhor. Não vai só no Google não, porque o Google é perigoso. Vai na base científica. Né? Teve um estudo longos anos, né, em cima daquela publicação. Então, assim, valorizar o conhecimento acadêmico, né, que eu acho que é muito importante. Principalmente na área de saúde, em todas as áreas são importantes, mas a saúde, né, ainda mais quando a gente se depara com uma lesão, assim, o diagnóstico entre uma coisa e outra, assim, ele traça o caminho diferente, né? Porque uma lesão benigna é um caminho, uma lesão maligna é outro caminho. Então, assim, ter conhecimento, ter fundamentação teórica, né? É super importante, né? E científica, né? Por exemplo, tem muitos... por exemplo, você que é laudista, assim, uma responsabilidade enorme, né? Nós somos profissionais que faz a aquisição da imagem, por isso que eu falo, a qualidade da imagem gera tudo, para não dar um falso diagnóstico. Às vezes tem uma sobreposição ali das vias aéreas e tudo mais, pode parecer uma lesão de incisivo canino, na verdade não é.
né? Você faz uma tomografia, não tem Muito nada a ver. positivo essa região da mandíbula aqui, que às vezes o dente tem uma inclinaçãozinha, aí parece que tem ali um halo radiolúcido, às vezes não é, é só Isso. essa região É tá que nem eu mais... falo, exatamente, a tomografia, ela dá uma confirmação de 90%. No caso depende de lesão cística, é melhor fazer uma biópsia para confirmar, né? Não vai Não, esperando e deixando o paciente assustado. não, assim, a gente trabalha isso muito na odontologia, né? O que fecha o diagnóstico é a imagem e o histopatológico, né? O histopatológico, ele é Exatamente. 99% de certeza. Então, assim, toda lesão, ela só é fechada o diagnóstico dela 100% com a imagem e com o exame histopatológico. Só com a imagem a gente não consegue, né, fechar. A gente, às vezes, tem um caminho, né, pela maneira como a lesão se comporta, né, pelo ambiente, né, o que ela está fazendo ali. Mas o que fecha o diagnóstico 100% é o histopatológico. Tem um ameloblastoma mesmo, né? Tem ameloblastoma que ele acaba rompendo cortical, tanto para lingual, né, se for na mandíbula e tudo mais, ou vestibular. Você vai ter uma base ali, não que você pode confirmar, o que você faz o que? Sugestivo. Tem outras investigações acima disso. É que nem eu falo, né? Eu já vi laudista pegar e quase que confirmar uma lesão e depois não ser isso, pode complicar. Porque às vezes o paciente ele vai pegar o exame dele, ele vai fazer a leitura do laudo. Daí ele vai no do Dr. Google. E ele pode achar coisa que ele não quer. E também, às vezes, não é verdadeira. Tem pessoas que têm depressão, ansiedade, um montão de coisa. Então, eu acho que na sua parte, como laudista, é uma responsabilidade enorme. E nós também, profissionais que faz a aquisição da imagem, a gente tem que ter, né, um conhecimento técnico-científico para a gente também não causar um falso diagnóstico. Nós radiologistas, a gente preza pela ética. A gente não pode negar informação, omitir informação. A gente tem que colocar aquela informação em termos corretos, técnicos, né, científicos, né? Mas também a gente não pode deixar de colocar no lado, né? Por quê? Porque aquela informação, ela pertence ao paciente, né? Então a gente tem que colocar o que a gente está vendo, né? Exatamente. Agora, se o paciente vai pesquisar ou não na internet, a gente já não tem aquela responsabilidade. Porque o laudo ele tem que ser correto, ele tem que ser colocado em termos técnicos, né? Colocar ali direitinho, descrever a lesão, a possibilidade de diagnóstico, né? Mas, assim, tem que se encaminhar para o dentista, né? Quem deveria, né, dar essa notícia é o dentista que está acompanhando ali o paciente, né? Com certeza, e sempre sugestivo, não afirmando nada para não dar complicação também, né? Porque exames clínicos também, né, histopatológicos são necessários. Isso é legal, é importante. Isso é importante, né? Mas quando tem, por exemplo, assim, o ameloblastoma, ele pode ser muito confundido com o queratocisto, que é um cisto, né? Então, assim, o tratamento dos dois são diferentes, então, mas são muito parecidos. Totalmente parecidos. Radiologicamente, imagens de tomografia são parecidíssimas, né? Mas o que vai fechar o diagnóstico ali é o histopatológico no final, né? Exatamente, a importância. Então, a importância também de uma imagem de qualidade, né? Tem um equipamento de qualidade também. O equipamento também influencia muito. Eu falo que não é só o profissional, tem que ter um equipamento também de qualidade, né? E você também tem que saber, né, as técnicas da radiação também. Você tem que saber, né, a KV, MA. Tomografia, eu aumento um pouquinho MA, depende do paciente, que ele dá um detalhe melhor ósseo. E o KV, né, eu abaixo um pouquinho por causa do tecido mole, vias aéreas. Quando é ar, ele pode dar também aquela parte hipodensa na tomografia, que pode ser lesão. É que nem eu falo, tem muitos tomógrafos, né, aparelhos hoje em dia, tanto em panorâmica e tomografia, ele vem fixo, né, o KVMA, mas eu não confio não, viu? É melhor você ver... Isso, você tem que nem eu falo, você tem que entender bastante também de física das radiações também. A gente tem que perguntar sobre isso, por quê? A gente preocupar, a física da radiação, ela vai ajudar com que o paciente não seja exposto, né, desnecessariamente, exatamente, né, desnecessariamente. Por mais que seja pequenininha, né, a gente sabe que tem tecnologia, enfim, né? Não. Ela é bem pequena, mesmo assim, a gente tem que proteger o paciente, né? Evitar exposições desnecessárias, repetições desnecessárias. Repetições. Por isso que eu falo, conhecimento técnico-científico do profissional que faz a aquisição da imagem, para evitar isso, exposição desnecessária, ficar repetindo exame. Outra,
baixa a dose de radiação, mas com qualidade. Você tem que seguir a proteção radiológica. A proteção radiológica tem que seguir. Eu vejo vários profissionais aí que eles não sabem o que faz. Você entendeu? Excede radiação, ficar repetindo direto, às vezes o cara nem sabe o que está acontecendo ali. E isso que é o nosso tema importante, a capacitação profissional para toda essa parte aí, né? Proteção radiológica, né? Qualidade de imagem. Isso é o mínimo que um profissional da radiologia tem que exercer o papel dele. Proteger o profissional e o paciente. Também tem a proteção do profissional, né? Que ele está ali todo dia. Exatamente. Ele tem que ter esse cuidado com ele também, né? Exatamente. Às vezes, né? Cuida muito do paciente, mas tem que cuidar dele também, né? Sim, sim. É que tem acompanhantes, né? Menores eu sempre peço para acompanhante entrar. Sempre vestimenta, pomblifa, colete, também, né, na pessoa que está acompanhando, entendeu? Criança, sempre abaixar um pouco a dose de radiação, porque hoje em dia a tecnologia, é que nem antigamente a gente falou, que antigamente você tinha que ceder o KVMA para você ter uma imagem de qualidade. Se pouco KVMA, ficaria clara. Muito MA e KV, enegrece muita imagem. Hoje em dia não, hoje em dia a gente tem um filtro, né, pela inteligência artificial, a gente consegue alterar a imagem, clarear, escurecer, chegar a um contraste legal. Mas isso você tem que ter um conhecimento também, né, na parte de técnicas de radiação. Você tem que entender um pouquinho de física da radiação. Entendeu? Se alterar muito o KVMA, o KV ele é mais o quê? É mais para tecido mole. Né? O MA é mais densidade óssea. Na radiologia odontológica, isso, a radiologia odontológica é utilizada também. Então, você tem que saber o parâmetro, calcular corretamente KVMA, depende do tipo da face da pessoa, entendeu? Depende do tecido, o que vai ser estudado, para você não dar um diagnóstico falso, né? E outra, você não exceder demais o paciente à radiação também. Isso é importante. Fazer coisas desnecessárias, né? Muitos que eu conheço aí, eles não sabem nem noção nem de física da radiação, estão apertando o botão aí, mas fazer o quê, né? A gente não consegue mudar o mundo. A gente está falando aqui, né, de falar sobre as habilidades, né? Eu acho que a gente já falou um pouquinho, né? Que ter conhecimento de anatomia é super importante, né? Ter conhecimento do aparelho, posicionamento, para evitar aquela repetição desnecessárias, né? Eu sou do tempo ainda que a gente fazia muito... Era radiografia manual, né? Analógica, aí a gente colocava no posicionador, errava, aí revelava, aí voltava, né? Era bem complicado. Hoje em dia é mais fácil com o digital, né? Você consegue colocar no sensor, consegue repetir, né? Encurtou o tempo, né? O digital veio para encurtar o tempo. Você faz aquela pele apical, dá aquele leve alongamento, você vai lá e repete, você exclui ali e volta. Antigamente não. Se, por exemplo, se fazesse um levantamento periapical, você teria que fazer as 14 imagens e depois ir encaçando onde você fez errado para você retornar de novo. Hoje em dia está mais fácil, né? Mas é que nem eu falo, hoje em dia melhorou muito. Mas, ó, eu falo para estagiários, né, que passam comigo lá na clínica, eu falo, a literatura é importante muito, a prática é diferente. A prática é muito diferente. Tem muitos que vêm com aquele conhecimento da literatura e tudo mais, chega na prática e se perde. A radiologia odontológica, você tem que ficar esperto. É que nem eu falo, né? Vamos pôr a pele apical mesmo. A chance gigante, né? 99% de você ter um alongamento, se você angular muito, por exemplo, bissetriz mesmo. A bissetriz, a chance de alongamento e encurtamento é enorme. Por isso você tem que ter o conhecimento anatômico, entendeu? Conhecimento da técnica, entendeu? Eu falo pro pessoal, não emocione muito em técnica literatura. Vai na prática, a prática é diferente. Você tem que conhecer a prática. Eu trabalhei muito com a aleta de mordida, gente, era tão difícil. Achar o posicionamento para aquilo, nossa, era difícil, né? Você fazia ela de papel, aí você colocava o filme, né? Aí o paciente mordia. Para ver o oclusão, era complicado. A oclusão certinho. Meia lua dava em todas, né? Mas é questão disso, a prática, né? A prática é o essencial. Falar um pouquinho sobre os fatores que influenciam, né, o exame de qualidade, né? Que eu acho que também igual você falou, né? É o teórico, a prática também, né? Porque a prática é o dia a dia ali, né? Na correria que o soldado é formado, né? O soldado é formado na luta, né? Exatamente. Uns fatores de qualidade aí que influenciam muito, primeiramente, você explicar o procedimento para o paciente. Sim. Né?
explicar o procedimento, o paciente não se movimentar, entendeu? O paciente tem que estar preparado. Às vezes o paciente nunca fez aquele exame, você tem que preparar ele. Né? Às vezes ele vê a máquina lá rodando, ele fica, né, assustado. Desesperado, né? Isso você já destruiu o fator de qualidade do exame, né? Outra também, artefatos, né, de imagem, brincos, piercing, isso aí atrapalha muito, né? Cabelo molhado, hoje em dia a radiologia digital ela é muito sensível, cabelo molhado influencia também, o pessoal pensa que não. Às vezes uma gola assim, ó, de camisa assim, a gola, porque ela é sobreposta para a cervical, a panorâmica ela faz de 360 graus, abrir, né, retirar a cervical da frente, a golinha assim, às vezes, influencia. Então, qualidade da imagem, o fator que influencia, são múltiplos fatores. Você tem que estar sempre atento, né? Atento à posição da cabeça do paciente. Às vezes o paciente também tem um tecido, né, adiposo aqui na papada, você tem que ajustar a cervical, não sobrepõe também nos inferiores. Nossa, tem muita coisa. Se eu ficar falando aqui sobre fatores que influenciam a qualidade da imagem, eu vou ficar até amanhã. Mas esses são os necessários, tá? Os essenciais aí. Eu falei. Informar o paciente. Fique esperto. Isso. Para não ter um movimento. Porque para evitar, né? O movimento, ele estraga o exame, né, por completo. Se o paciente movimentar muito, né, já perdeu o exame. Então é importante falar como vai ser feito, né? Dialogar com o paciente. Isso. Né? O primeiro passo, né, para você obter uma imagem de qualidade é orientar o paciente, que ele não deve mexer em momento algum ali. E os acessórios, que eu falei aí, né? A gola de camiseta, depende da golinha, sobrepõe na cervical, cabelo molhado, artefato, brincos, piercing, entendeu? Prótese dentária tem que tirar sempre, a não ser se o dentista pede uma aquisição com prótese, né? Você faz. Mas que a prótese também, ela dá um artefato também, tanto a prótese metálica, né? Tanto a prótese acrílica. Hoje em dia, a densidade da imagem, né? A qualidade da imagem digital, a acrílica simples, ela dá uma densidade também, engana para você ver parte óssea também. Fique esperto com isso também. Eu já peguei um caso, né, na clínica, né? Que a gente pediu perguntou se ele tinha prótese, ele falou que tinha. Aí a gente falou para ele tirar. Aí era uma prótese fixa, gente, estava solta. Aí ele tirou, era uma coroa, né? Nossa, mas não é engraçado, a gente morreu de rir, né? Não era pra estar solta, né? Tava... Aí ele falou que tinha soltado, o quê? Né? Aquele pino intracanal? Aquele pino intracanal que encaixa? Aí a gente falou, não, esse tem que ficar, deveria ficar aí, né? Mas no dia a dia a gente sempre, né? Sempre depara com várias situações. Por isso que eu falo que o conhecimento é importante. É verdade. Então, por isso que essa parte do conhecimento do profissional é importante. Às vezes o paciente esconde. Ele fala, não tem prótese, é tudo fixo. Daí você faz a imagem, você fala, tá estranha essa imagem. Porque às vezes não é aquelas que grudam, né, com metais. Às vezes é só acrílica. Daí você olha a densidade da imagem e fala, isso aí não é o osso também, não é o dente do cara não, da pessoa, entendeu? Então, por isso que é importante, né, na importância do conhecimento do profissional, para ele saber que realmente é a prótese ou realmente é a anatomia do paciente. É muita influência, você tem que... Eu formei em Goiânia, né? Eu fiz minha faculdade lá, fiz pós-graduação, eu morei lá há muito tempo, né? E lá teve um acidente, eu não sei se você se lembra, teve um acidente, né, com o artefato de radiação médica na década de 80. Césio 137. Então, assim, o que a gente pega em Goiânia de gente com medo de raio-x, assim, bastante, né? Bastante. É que esse daí do Césio 137, na verdade, aí foi uma cápsula, né? De um aparelho de radioterapia. É diferente do aparelho de raio-x. O raio-x que a gente trabalha, né? O raio-x é radiação eletromagnética, é diferente. O Césio 137... As pessoas não têm essa associação, mas eu acho que é tudo igual. Não tem. Então, assim, o pessoal vai... mais velhas, né? Elas tinham muito medo de fazer o exame. Então, assim, a gente tem que explicar. O pessoal fica com medo. Fica com medo. É que nem o pessoal fala, tem pessoal que chega assim, eu quero um protetor de tireoide. Por exemplo, a gente pode utilizar para fazer exames, né? Os exames intrabucais, periapical, oclusal e tudo mais. A panorâmica não tem como usar o protetor de tireoide. Até você explicar para o paciente e tudo mais. Mas eu falo, você tem que estar sempre explicando, sim, para o paciente leigo. Você tem que passar uma confiança para o paciente, né? É que nem você falou, o pessoal fala, radiação, meu Deus do céu, vai me dar um câncer. Então você passa um conforto, segura os pacientes, explica
né, como que é feito a imagem, a pouca radiação que a radiologia odontológica, na América também, hoje em dia ela baixou muito a dose de radiação. Né, que nem eu falo para o paciente. É que nem eu falo para o paciente. Se fosse prejudicial, né, totalmente prejudicar o paciente, o médico dentista não ia pedir um exame de imagem para você. Ajudar numa coisa e atrapalhar na outra. Então, você fica tranquilo, eu sempre falo para o paciente, fica tranquilo que é seguro, né? E é assim que a gente tem que sempre explicar, entendeu? Tem que acalmar o paciente. Tem artigo científico que compara a radiação do celular hoje em dia, a radiação das antenas, a radiação solar, assim, é equivalente à radiação dos exames, né? Então, assim, a radiação dos celulares, das antenas, né, são muito maiores. Então, daí, eu gosto de frisar essa parte, né? É uma radiação bem pouca, claro, a radiologia odontológica, mas é radiação, tem que tomar cuidado. Gestante e tudo mais, né? Já peguei caso de gestante, de o dentista pedir a aquisição de uma panorâmica, e eu pegar e falar assim, você é gestante assim, estou gestante de 2 meses. Daí eu peguei e falei assim, então tudo bem. Primeiramente você passa no seu médico, pede, né, autorização, a gente faz a radiografia. Eu não vou segurar problema de ninguém, entendeu? E aconteceu de caso do médico não autorizar, entendeu? Aqui o pessoal fala, tem muitos artigos que falam, né, a radiação odontológica é pouca, mas tem muitos artigos falando também que é radiação. Por exemplo, a radiação de uma panorâmica é mínima, tudo bem. Mas se o cara não tiver um conhecimento, ele refazer 2, 3 vezes, quanto que de radiação? Vai triplicar a radiação. Então não é só uma tomada radiográfica. Um levantamento periapical são 14. E não fica às vezes no 14, você tem que refazer. Então, radiação é mínima? É radiação mínima, mas é radiação. E se a pessoa não tiver um conhecimento técnico científico, ela tem que refazer várias vezes, você vai estar irradiando a pessoa duplamente, triplamente, e assim vai, você está excedendo a radiação. Então, tome cuidado com a radiação. Sempre use o protetor. Uma gestante, se ela puder prolongar, né, não fazer aquele exame, melhor. Mas assim, a gente fala que é aquele mal necessário. Às vezes uma gestante que está ali com a infecção, ela precisa fazer uma extração que pode prejudicar o bebê, que é muito pior, né, uma infecção. Sepsemia generalizada. Então, assim, é um mal menor, né? Se ela puder evitar, tudo bem. Tem coisa que não tem como evitar, né? Que nem usa a parte da proteção radiológica, né? O que é a Lara, né? Justificativa. É a justificativa. Tem a norma de proteção radiológica que é justificativa, né? É diferente. Daí, mas também não pode ficar refazendo exame, orientar o paciente, fazer o máximo possível correto para você não ter que refazer o exame, entendeu? É tudo isso. É risco e benefício que a gente fala na proteção radiológica. Eu acho que a gente tem que ser bem assertivo, né, naquilo que a gente quer fazer. Exatamente. Né? Tem coisa que não tem como evitar. Às vezes você está ali com a infecção dentária e às vezes, né? Às vezes não adianta você só entrar com medicação com antibiótico. Às vezes você tem que tirar foco da infecção. Às vezes a radiografia é essencial ali, no último caso, né? É que nem eu já li artigos sobre isso, que tem né, debates nos artigos, né? Que os autores falam, é porque tentam clínica geral ali, tentar desfazer, mas às vezes não, você tem que fazer uma radiografia. Às vezes a lesão está profunda, está para furca, está para ápice. Como você vai ver ali clinicamente? Não tem como. Então, a gente vai, você entendeu? A gente vai no lado científico da proteção radiológica, mas tem casos que a gente tem que né, expor o paciente à radiação. Uma periapical é uma dose muito baixa, mas que nem eu falei, tomar cuidado, então tem que refazer várias vezes. Verdade. E eu acho importante demais, por quê? Porque o técnico que tem essa consciência que você tem, né, ele ajuda muito na qualidade da imagem, né? Ele trabalha muito com isso. O técnico que tem a noção de posicionamento, né? Enfim, de tudo, a imagem sai bem melhor, né? Para nós que laudamos, isso aí é crucial, né? É crucial. É fundamental. Eu sou o tipo do profissional da imagem que eu vejo a imagem ali, eu vejo sempre um detalhinho, falo, não tá legal, cara. Infelizmente vou ter que refazer. Eu não envio para laudo, não envio para nenhum dentista uma imagem que não esteja de qualidade. É que nem eu penso assim, eu falo sempre para os estagiários, se a imagem não tá bom para nós, não vai estar bom para o profissional, para o dentista, para o laudista. Então vamos sempre melhorar a imagem. Os erros de imagem, é que eu falei, tem muitas coisas, né? Às vezes é falta de diálogo com o paciente, às vezes o posicionamento,
ficou o crânio rodado. Por exemplo, a cabeça estiver muito baixa, você vai dar encurtamentos inferiores, estiver muito alta, vai dar encurtamentos superiores, vai dar aquela imagem fantasma do palato. Então, isso atrapalha muito a imagem. Então, por isso que o cara tem que ter um conhecimento de anatomia, em posicionamento radiográfico. É o mínimo que o profissional da radiologia, hoje em dia, ele precisa ter. E técnicas de radiação, né? Proteção radiológica, ele tem que saber bastante também, que é essencial para ele não ter que fazer merda também, que eu falo, não só dispor o paciente, e também, às vezes, aí deixar a imagem muito clara, muito escura, entendeu? Não vai no automático, hoje em dia é tudo automático, é só apertar botãozinho, não é assim, não. Às vezes a pessoa, por exemplo, uma pessoa com a patologia lá do luporino, entendeu? Você tem que abaixar, né, um pouco o KV, o MA, porque a fenda palatina, ela é aberta ali, região ali para a cavidade nasal, ela ali, as vias aéreas, ela dá uma densidade grande o ar, né? O que nem uma radiografia médica, né? A gente faz o quê? O tórax, para avaliar o tórax pulmão, o que é? A gente abaixa o MA, aumenta o KV. Porque quase né? O paciente respira. Isso. Exatamente, respira ali para você ver no contraste do pulmão. As vias aéreas é assim, um paciente com lado luporino, você tem que abaixar o KV, não desigualar o MA, senão o que acontece? Vai ficar uma imagem muito, na panorâmica no caso, muito radiolúcida ali, pode enganar um cisto. Né? Se pega um profissional, um dentista, né? Não estou falando de você, laudista, estou falando um clínico geral recém-formado, ele pode confundir com uma lesão. Você entendeu? Qual que é a importância do conhecimento, entendeu? Da parte de aquisição de imagem, posicionamento e anatomia e patologia, né? É fundamental, né? A gente está falando muito sobre comunicação, né? A comunicação, né? Comunicar. O diálogo sempre tem que ter. O diálogo, eu falo, isso, diálogo com o dentista que pediu, fez a aquisição da imagem, com o paciente, e se for para laudo, ter um diálogo com o laudista também. No caso, vamos falar, Lenice, manda uma mensagem. Lenice, é o seguinte, eu fiz uma radiografia aqui, um paciente e tal, lá do leporino e tal, eu dei uma modificada na densidade da imagem, e você poderia avaliar melhor essa região? Ter um diálogo com a laudista, para falar que você modificou um pouco ali a densidade da imagem, para não, tipo, né, não ter aquele diagnóstico falso, entendeu? Falso negativo, a gente fala. Então, acho que diálogo multidisciplinar, desde o profissional que faz a imagem, o paciente e o laudista e o dentista que fez a aquisição. Ó, aí você vê uma equipe, é uma equipe grande, entendeu? A gente não pode ser egoísta, é muitas pessoas envolvidas. E lógico, o benefício, comunicação, diálogo e o benefício para o paciente, que acima de tudo a gente tem que beneficiar o paciente. O paciente que vai ali, ele é leigo, ele está atrás de um tratamento correto, um tratamento específico. É isso que eu falo, pessoal. Comunicação sempre, né? Prezar sempre pela qualidade. Eu acho que eu falo muito que a gente tem que se colocar no lugar do outro. Você gostaria que você fosse atendido, né? De qualquer jeito, de qualquer forma. Pelo um profissional que é apertador de botão, entendeu? Né, que faz um exame, né? Desculpa o termo falar para você, um exame ridículo, e às vezes acaba escondendo uma patologia. Você vai para sua casa lindo, maravilhoso, daqui 2 dias você volta com a boca desse tamanho ou com uma infecção, né, mais grave. Olha para você ver. O que aconteceu? A radiografia, que ela desvenda, né? Desvenda várias patologias, a radiografia, a tomografia, você não é um profissional capacitado, você pode acabar interferindo nessa investigação diagnóstica e prejudicando o paciente, o laudista e o dentista que pediu essa imagem. Aí você vê. E às vezes acaba o dentista, coitado do dentista. Eu fui no dentista lá, minha boca ajeitar. Ele falou que não era nada. Não é que não era nada. Às vezes a radiografia não evidenciou nada importante para ele. Ele, coitado, ele confiou. Ele falso positivo, que não era, né? Então... Você entendeu? Ele confiou no exame da imagem e foi o que aconteceu. Né? E é isso aí. Comunicar sempre, né? Eu falo muito para os dentistas, né? Tudo que ele quiser que seja feito naquele exame, colocar na requisição, né? Qualquer observação ali é válida para ajudar ajudar o técnico a fazer um exame correto e ajuda também o radiologista que faz o laudo correto. Então, assim, colocar a informação, comunicar o que ele quer, né? Naquele exame, daquele paciente, sempre comunicar, né? Porque isso ajuda sempre muito, formal, né? Sempre formal. Às vezes, exatamente. Às vezes até lesão, né?
identifica a lesão, identifica o local dela, o que ele viu no clínico, né? Porque, assim, nós, radiologistas, a gente não tem acesso ao paciente, então a gente não vê o clínico, né? Então, assim, a gente fica muito só em cima Anamnese. do raio-x. Anamnese só. A gente não tem acesso ao clínico do paciente. Então, assim, colocar sempre na requisição o que ele quer, o que ele viu, o que ele pretende. Exatamente. Né? Ajuda bastante, né? Vocês, audistas mesmo, vão mais na anamnese, que o técnico passa para você, o tecnólogo passa para vocês, é a anamnese. Né? Eu sou um tipo de profissional que eu faço uma aquisição da imagem, panorâmica, tomografia, o que for, eu faço uma anamnese geral do paciente. Mas qual que é o motivo do seu exame? Às vezes o paciente não sabe explicar. O dentista pediu, mas estou com dor em tal lugar. Daí você já fala, está com dor. Qual dente é aqui? Daí você já fala, pode ser, né, uma lesão. Entendeu? Você tem que, né, você como profissional, você vai fazer a aquisição da imagem, você já tem que fazer a anamnese, para depois você passar para quem vai fazer o laudo. Os audistas que trabalham comigo, né, não vou citar o nome aqui, né, eles sabem, eu às vezes eu passo mais ou menos o segmento mais ou menos que é, dá um ênfase ali, tá? Entendeu? Porque, infelizmente, o paciente, coitado, às vezes o paciente ele vai, né, submeter um exame de imagem e não sabe nem o que está acontecendo, o dentista não explica para ele o que é. Você entendeu? Então, você tem que ter um conhecimento ali. Você fala, nossa, aquela imagem está diferente, tal. E daí você já faz a anamnese do paciente. Às vezes o paciente não sabe explicar, mas você já dá um alerta para o laudista, ó, dá um ênfase ali, tá? Tem uma imagem diferente, entendeu? E assim, é sempre comunicação. Toda informação é válida, né? Qualquer informação que ajude ali a fechar um diagnóstico, a fechar ajuda muito. um caso clínico do paciente, ajuda, né? Então, toda a informação ela é muito válida, né? Isso. Seja ela do médico, seja ela do dentista, ajuda muito, né? Porque o paciente geralmente às vezes não sabe explicar, não. Coitado do paciente, às vezes não. Normalmente, assim, e a gente nem pode cobrar dele, que ele, ele é leigo naquela medicina. Então, assim, nem no dia a gente tem muito, né? Então, assim, ele vai passar um geral do que ele está sentindo, do que ele quer, por que ele foi no dentista, né? Isso. Cabe a nós, né, que tem um pouquinho mais de conhecimento, interpretar aquilo, né? E tentar ajudar de melhor forma possível. Me ajudar a investigação ali da causa. É isso mesmo. Bacana, por isso que é importante trabalhar em equipe, né? Tem que ter uma equipe trabalhando junto, né? Para que as coisas corram bem, né? Para que as coisas funcionem bem, né? Que todos tenham benefício, né? Tanto a clínica tenha um benefício, né? Porque os dentistas vão falar assim, nossa, aquela clínica lá é bacana, o pessoal ali e tal, né? O pessoal ele é bem informativo, é legal para a clínica de radiologia, é legal para o laudista, é legal para o paciente, é legal para o dentista que indicou, entendeu? Todo mundo sai ganhando aí e, claro, beneficiando a saúde do paciente. Beneficiando a saúde do paciente, né? A comunicação, no trabalho em equipe, né? Sempre, né? Sempre trabalhar em equipe, sempre um ajudar o outro, né? Sim. É que nem eu falo, ninguém é melhor que ninguém, né? Vamos, né? Às vezes. Nesse mundo, né? Eu também falo, ninguém estamos aqui no processo igual. Nós somos iguais, né? Trabalhar em equipe. Trabalho em equipe. O trabalho em equipe sempre é satisfatório. É verdade, né? Você falou para mim que você já palestrou fora do Brasil, né? Não, eu já publiquei artigo fora do Brasil, no Equador, Quito. Eu já palestrei, a última palestra que eu fiz foi aqui no Implorce, né? Que é o maior congresso de radiologia do Ceará, em Fortaleza. Inclusive foi 2 semanas atrás, foi lá no Ceará, que eu palestrei falando sobre o tema do papel da virdentópsia nas ciências radiológicas legais. Foi no Ceará, foi 2 semanas atrás aí. Mas artigo tem fora do Brasil, artigo. Você tem um artigo fora do Brasil publicado, né? Fora do Brasil publicado, no Equador. E qual que é a mensagem que você quer deixar para os técnicos de radiologia, né? Procurar se capacitar mais, né? Uma mensagem que você acha que é de importante, pelo seu conhecimento, né? Pela sua bagagem, né? Primeiramente, né? A primeira mensagem realmente é isso que você quer para sua vida? Você quer trabalhar com radiologia? Isso é a primeira mensagem. Se você está lá só por emoção, por causa de dinheiro, já sai fora dessa área. Essa é a primeira mensagem que eu falo. O profissional, o tecnólogo, é isso que você quer? Beleza. Então, estude, capacite, né, participe de palestras, networks, entendeu? Atualizações sempre. Vai buscar conhecimento, né? Hoje em dia a gente tem a internet, né?
o Google Acadêmico, o Cielo, PubMed, vai buscar artigos científicos, você vê uma imagem, nossa, que imagem diferente, tal, procure, pesquisa qual tipo de patologia que é, tome cuidado, porque tem muitas patologias, umas são iguais às outras, às vezes nem é patologia, pode ser uma sobreposição de imagem. Então, a mensagem para o profissional é capacite, busque conhecimento, seguem pessoas que nem a Helenice, que tem uma vasta gama de conhecimento, segue pessoas assim, que publica, né, imagens, né, patologias, coisas de qualidade, isso eu acho que é essencial, né? Eu só Você ter divulgar o conhecimento. Eu acho que o conhecimento ele não pode ficar retido numa caixinha, a gente tem Exatamente. que divulgar. A gente tem que compartilhar. Compartilhar. Eu gosto muito disso, assim, eu acho, sou super a favor do conhecimento, do estudo, né? Às vezes é um caso clínico ali seu, que você posta, né, fez o laudo em si, né? Mas aí alguém do outro lado do país vê e ajuda aquela pessoa, né, a adquirir conhecimento. Então, assim, o conhecimento ele não pode ser retido, ele tem que ser expandido. Compartilhado, né? Compartilhado. Isso aí, independente de qual seja. Eu falo, essa é a mensagem boa para todos os profissionais das técnicas radiológicas, tanto técnico, tecnólogo em radiologia, né? Não só na área odontológica, na área médica também, veterinária, industrial, que a radiologia, eu falei, ampla, né? Mas o contexto, o tema de hoje é radiologia odontológica. Faz o quê? Capacite, estude, corra atrás de conhecimento, procure ser, né, aquela pessoa que está inteirado no assunto, não deixa se perder para outras coisas, entendeu? Às vezes você está fazendo uma radiografia, mas está aqui no celular, aqui respondendo mensagem. Foque na imagem. A imagem está de qualidade? Está de qualidade. Você está no seu trabalho, você está fazendo exame, desfoque de outras coisas. Foque aqui no paciente e no exame que você vai fazer aquisição para ver se realmente está de qualidade, se não tem distorção, não tem nada de errado. E que nem eu falei, busque conhecimento, palestras, workshop, participe sempre disso. Hoje em dia a gente tem a plataforma de internet EAD, tem curso de capacitação EAD. Eu tenho curso de tomografia Conibim EAD, pela Certifica Científica Radiologia, CCR. Você é professor no curso, né? Sou professor do curso tanto de tomografia Conibim e radiologia forense também. Eu tenho curso pela CCR. Tem no meu LinkedIn, tem no meu Instagram. Eu sou o tipo do cara, eu tenho curso em plataforma online, EAD, mas precisar de qualquer coisa, eu estou com dúvida, a gente conversa, pode ligar para mim, aqui não tem problema algum. Estamos aqui para aprender e passar conhecimento. Eu falo para todo mundo, o conhecimento tem que ser compartilhado. E outra, ninguém sabe tudo. Eu mesmo, eu sou um profissional que cada dia eu estou aprendendo cada dia mais com todos, com estagiários, com profissionais, né, com paciente a gente aprende também. A gente é um eterno aprendiz aí na radiologia. E seguem pessoas assim que nem a Helenice, que é excelente profissional, admiro o seu trabalho, está de parabéns, obrigado pelo convite. Eu tenho uma máxima na vida que toda pessoa ela tem algo a oferecer, né? Eu acho que independente da pessoa, a gente tem sempre que aprender algo com ela. Eu acredito que ninguém passa pela vida da gente à toa. Mesmo que seja na rua, nada é por acaso, né? A gente tem que tentar tirar alguma coisa positiva daquela situação, né? Então, assim, a gente sempre aprende com qualquer pessoa, independente da pessoa, né? Que você lida no dia a dia, que você encontra. Às vezes até uma pessoa que é difícil, mas você tem algo a aprender com aquela pessoa ali. Então, assim, sempre procurar aprender algo de bom, né? O que é de ruim a gente aprende e deixa do ladinho, Isso. Né? O positivo a gente abraça, o negativo a gente só retira do lado, mas tudo tem um lado bom da vida. Prazer em conhecê-la. Eu que agradeço a oportunidade. Depois você me manda o link dos seus cursos para poder divulgar, tá bom? Tudo bem. Me manda também o Parabéns pelo seu trabalho. Eu que agradeço. Fico feliz também, assim, fiquei super feliz com o seu currículo, que a gente vê que você é um estudioso, você faz, né? Corre atrás de conhecimento acadêmico, conhecimento técnico. Acho que é muito importante, né? O profissional, ele está sempre querendo, né? Aprender mais, né? Ainda mais que esse monte de tecnologia nova, a gente tem que estar sempre atualizando, reciclando. Inovando, né? Tem que estar inovando sempre. Tem que estar inovando também, né? Isso. Eu agradeço. Aí você me manda depois o link dos seus trabalhos acadêmicos publicados, tá bom? Vamos divulgar o seu trabalho também, que é muito importante, gente. A pesquisa acadêmica, né? É o que ajuda esse mundo, né, científico, né? Toda pesquisa científica,
ela é Ela é feita ali, bem-vinda. mas assim, ela é bem-vinda, é isso aí, ela é bem-vinda, né? Então vamos divulgar seu trabalho. Agradeço muito, né, a Eu que sua agradeço. disponibilidade de hoje, tá bom? E com certeza a gente vai ter um novo encontro falando aí sobre Vamos radiologia sim. forense, né? É super Também. importante, né? Sim. Tá bom? Ó, seguem a Helenice, excelente profissional. Um beijão a todos, um abraço. Helenice, bom final de semana. Continue sendo essa pessoa maravilhosa, uma pessoa, né, excepcional que nem você é, excelente profissional. Tá bom? Fique com Tá Deus, bom, muito obrigada. obrigado. Tchau, Bom final de tchau. semana também. Tchau, Amém. tchau. Tchau, tchau.